Pessoal, então vamos para a segunda parte da aula de nomenclatura de compostos orgânicos. Então, novamente, a gente está usando a versão mais recente do livro azul da IUPAC, que é essa referência aqui. A tradução para o português está sendo feita baseada na tradução da Sociedade Portuguesa de Química, que é essa referência aqui. E, quando o nome causa alguma confusão, ou se eu tive dúvida, eu procurei o nome no inventário de substâncias químicas da Autoridade Alfandegária Europeia, que é essa referência aqui, e você pode acessar por esse link. Esse composto é um hidreto parental. Ele é o hexano, ele tem uma estrutura simples, composta por 6 carbonos na cadeia. Se a gente substituir esse hidrogênio do hexano por um grupo CH3, então um hidrogênio da ponta por um grupo CH3 na ponta, a gente estendeu essa cadeia. E agora eu tenho outro hidreto parental, que é o heptano. Mas nesse caso aqui, eu troquei um hidrogênio no carbono 2 do hexano pelo CH3. Então, esse composto é um análogo de hexano com uma metila na posição 2. Por que a posição 2? Porque a gente está numerando a partir do carbono da ponta mais próximo a essa ramificação. Por que isso chama ramificação? Porque quando eu pus o substituinte aqui, eu agora tenho um ramo que sai da cadeia principal do hexano. Muito bem. Por que esse substituinte chama metila? Porque o nome dos substituintes é construído da mesma forma que a gente constrói os nomes das próprias substâncias. Então, é a partir de um hidreto parental. Então, o substituinte metila, que é o CH3 e que está ligado a alguma coisa, ele vem do metano. Met, porque só tem um carbono. Ila é o prefixo que a gente dá quando é substituinte. Então, esse aqui é o substituinte metila. Essa mesma lógica serve para a gente nomear qualquer outro substituinte, desde os mais simples até os mais complicados. Então, CH3 é o substituinte metil, ele pode ser chamado de metila, dependendo do contexto. A abreviação é Me. Então, se você vê uma estrutura e tem lá um Me, quer dizer metil. Se eu tiver 2 carbonos, o hidreto parental deste substituinte é o etano. Eu tiro o ano e coloco o sufixo il ou ila, dependendo do contexto. Então, esse é o substituinte etila e a abreviação é et. Se eu tiver 3 carbonos, esse substituinte veio do propano. Então, substituinte propil e a abreviação PR. Mesma coisa, se eu tiver esse substituinte, ele veio do butano. Eu tiro o ano, coloco il e a abreviação bu. Agora, compare este propil, que está ligado pelo carbono da ponta, com este propil, que está ligado pelo segundo carbono do substituinte. Então, como que a gente vai nomear este substituinte? Ele vem do propano, propan. Onde está sendo feita a ligação com a cadeia principal? Pelo carbono 2, 2-il. Esse nome, propan-2-il, é preferido pela IUPAC em comparação a isopropil, mas isopropil ainda é aceito pela IUPAC. Os prefixos N, iso, sec, terc e nel não são mais recomendados pela IUPAC. As exceções são o grupo isopropil e o grupo terc-butil. Outros grupos com estes prefixos, o uso do prefixo não é recomendado. Então, vamos olhar agora esse substituinte. Ele é um tipo de butano, mas a gente está ligado pelo carbono 2 do substituinte. Então, esse substituinte é o butan 2-il. Esse substituinte aqui tem 4 carbonos, mas o próprio substituinte tem uma ramificação. Então, esse substituinte tem como hidreto parental o propano. E na posição 2 do propano que origina esse substituinte, tem uma metila. Então, esse vai ser o
2-metilpropil. Esse substituinte a gente chama de terc-butil ou t-butil. Em inglês é tert-butil, mas a gente usa em português terc. A abreviação T-bu. Então, certos substituintes cíclicos são muito importantes. Então, quando a gente tem o benzeno diretamente ligado à cadeia, a gente tem um substituinte fenila ou fenil. E a abreviação pH. pH é escrito assim, hein? E esse grupo? Esse grupo é o benzil. Ele vem do metilbenzeno, também chamado de tolueno. Então, quando este grupo CH2 aromático está ligado à cadeia principal, esse é o substituinte benzil ou benzila, e a abreviação BN. Esse é o ciclohexil, abreviação CY. E esse é o ciclopropil. Mas certos substituintes podem ter nomes que, embora sejam nomes preferidos pela IUPAC, não são sistemáticos. Exemplos incluem o ácido fórmico dá origem ao substituinte formila. O ácido acético dá origem ao substituinte acetila. O ácido propiônico, esse não é o nome preferido pelo IUPAC, é ácido propanóico o IUPAC. Mas, quando você tem isso como substituinte, é comum encontrar propionil como nome desse substituinte. Butiril, isobutiril e pivaloil. Eu estou mostrando esses exemplos especificamente porque todos eles têm essa estrutura C-O ligada ou a hidrogênio ou ao grupo de carbono. Esses são os grupos acila. E grupos acila são muito importantes no contexto da química biológica e da química orgânica. Então você tem reações de transferência de grupo acila e às vezes as pessoas vão se referir a esses grupos com esses nomes, e é importante saber. Antigamente, quando você tinha um substituinte na cadeia, ele era chamado de radical. Mas radicais também são espécies com elétrons desemparelhados. Ó, um único elétron aqui. Então, para diferenciar este radical da cadeia e o radical que não estava ligado, esse radical era chamado de radical livre. Note que o nome é o mesmo, mas isso gerava bastante confusão. Então, para evitar ambiguidades, o que se usa hoje é: esse é um substituinte metila, mas quando o grupo CH3 está com o elétron desemparelhado e não está ligado a nenhuma cadeia, ele é chamado só de radical. Então, hoje a IUPAC recomenda que você chame de radical as espécies que têm elétrons desemparelhados e substituinte os grupos que estão ligados a uma cadeia principal. Qual o nome desse composto? Pausa e tenta resolver, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 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 Então, se você partir daqui, você vai chegar em 6 carbonos, não importa a direção que você tome. Agora, em todas essas cadeias imaginárias que eu estou propondo, eu sempre tenho 2 substituintes. Então, qualquer cadeia que você escolher aqui representa a cadeia do hidreto parental. Essa vai ser a que eu vou escolher, e a gente sabe que o nosso hidreto parental, ou seja, o composto mais simples que a gente está usando para dar o nome deste composto mais complicado, é o hexano. Nesta cadeia que eu escolhi, esse carbono está mais próximo do primeiro substituinte do que esse. Então, a gente começa a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a numeração dessa cadeia. Então, na posição 2, eu tenho uma metila. Na posição 3, eu tenho um grupo isopropil. Então, eu sei que no nome tem que aparecer isopropil e metil. O isopropil vem primeiro porque I, na ordem alfabética, vem antes de M.
Então, a ordem dos substituintes é alfabética. O isopropil conta o I na ordem alfabética. Então, a gente tem o 3-isopropil, 2-metilhexano. Note que, como tem o H, a gente separou o metil do hexano por um hífen. E esse aqui, você consegue fazer? Agora a gente tem uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, agora o hidreto parental deste composto não é mais o hexano, mas é o heptano. E se eu começo a contar deste ponto, 1, 2, 3, eu cheguei numa metila. Mas se eu começar a contar desse ponto, 1, 2, 3, 4, eu cheguei na isopropila. Então, esse lado tem preferência. Então, eu tenho na posição 3 uma metila e na posição 4 um isopropil. Então, esse vai ser o 4-isopropil, 3-metil-heptano. Heptano tem H, tem um hífen aqui. Tem um hífen separando os substituintes. E o I vem antes do M. Quando você vai dar nome a um composto químico, é importante que esse nome seja único. Então, você sabe que aquele composto tem aquele nome. Isso significa que, sob o ponto de vista prático, se você sabe as regras de nomenclatura, você consegue, a partir do nome, saber qual é a substância. E o contrário é verdade. Se você tiver uma substância, souber a estrutura, você consegue dar um nome que outras pessoas conseguem relacionar com a estrutura. Essas estruturas aqui, provavelmente você não vai encontrar esses compostos durante o percurso da sua vida. Elas são úteis para a gente praticar as regras de nomenclatura. Eu tenho uma cadeia longa de carbono aqui. Em todos os casos, essa cadeia foi escolhida para ser a cadeia do nosso hidreto parental, que é o pentadecano, porque se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é uma cadeia com 15 carbonos. Então, o hidreto parental é o pentadecano. Se a gente contar daqui, desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu cheguei num isopropil. Se a gente contar desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu cheguei num butil. Qual dos dois tem preferência? Siga a ordem alfabética. Butil tem preferência sobre isopropil, porque B vem antes de I. Então, se a numeração for idêntica, a ordem alfabética ganha. Então, esse é o 6-butil, 10-isopropil, pentadecano. A partir de agora, eu vou grifar e colocar em negrito a primeira letra dos substituintes quando a ordem alfabética importar. Mas no nome, quando você for escrever, você não marca essa letra. Eu só estou marcando para deixar as coisas mais fáceis para você. E esse daqui? Na posição 6, eu tenho um etil. E desse lado, na posição 6, a partir daqui, eu tenho um metil. Então, o que eu faço? Começo a numerar daqui, porque etil tem preferência na ordem alfabética. Então, 6-etil, 10-metil, pentadecano. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, eu tenho um substituinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho o substituinte. Então, como aqui o substituinte está na posição 4 e aqui o substituinte está na posição 6, então eu começo a numerar desse lado para que os substituintes fiquem com a menor numeração possível. Então, 1, 2, 3, 4, metil. 5, 6, metil. 7, 8, 9, 10, etil. Na ordem alfabética, etil vem antes de metil. Lembra que quando eu tenho di, tri, tetra, eles não entram na ordem alfabética. Então, eu tenho 10-etil, 4, 6, dimetil, pentadecano. E aqui, 1, 2, 3, 4, cheguei no substituinte. Começo por aqui. Então, eu tenho 4, 10 dimetil. E na posição 6, eu tenho uma etila. Então, eu tenho 6-etil, 4, 10 dimetil, pentadecano. Repare que você nunca vai chamar de etila, metila, quando você está escrevendo o nome. Você se refere
Eu tenho uma metila aqui, mas no nome, metil aparece. Então, neste composto, eu tenho uma porção cíclica e uma porção acíclica. Quando você tem essa situação, o ciclo ganha. O ciclo sempre ganha, mesmo que tenha uma dupla aqui. Mesmo que aqui a cadeia tenha mais carbonos do que no ciclo. O ciclo só perde para uma cadeia acíclica se você tiver grupos funcionais nesta cadeia aqui, mas grupos funcionais que a IUPAC considera como grupos principais. Então, aldeído, cetona, ácido carboxílico, amina, éster. Essa aqui é a parte que dá origem ao hidreto parental. Então, o hidreto parental deste composto é o ciclohexano. E este ciclohexano tem um substituinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos tem um substituinte. Então, é o substituinte heptila. Então, qual é o nome desse composto? Heptil ciclohexano. Tudo junto, eu só tenho esse hífen aqui, porque hexano tem H. Então, e se a gente tiver que dar nome para uma molécula como essa? Essa molécula tem halogênios. Grupos halogênios, eles são tratados como substituintes, não como grupo característico. E qual é a consequência disso? Substituintes mudam o nome do hidreto parental com prefixos. Então, você vai ter o prefixo fluoro, o prefixo cloro, o prefixo bromo, o prefixo iodo. E grupos característicos mudam o nome com sufixos. Então, se você tem um álcool, por exemplo, vira hexanol. Quando eu tenho um ciclo e uma parte acíclica, que não tem um grupo característico, o hidreto parental da porção cíclica é dominante. Então, este composto é um ciclohexano substituído. Nós temos dois substituintes nesse ciclohexano. Um flúor e isso tudo aqui. Na posição 3, tem o fluoro, que é o prefixo do flúor. Por que é a posição 3? Eu poderia numerar 1 aqui, 3 aqui, ou eu poderia numerar 1 aqui e 3 aqui. Porque você vai seguir a ordem alfabética do substituinte, igual a gente acabou de fazer com o etil e butil. Então, como esse carbono tem um substituinte que vai começar com cloro, o nome, e nesse carbono você tem um substituinte que é o fluoro, você segue a ordem alfabética dos halogênios. Cloro vem antes de fluoro. Então, como fica? Essa é a posição 1. Na posição 1 você tem todo esse substituinte. Na posição 3 você tem o fluoro. Então, a gente sabe que este pedaço é 3-fluorociclohexano. Ótimo. Mas como que é o nome desse substituinte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono 1 deste substituinte vai ser este carbono, porque a partir desse, na posição 4, você chega no cloro. E se você contar a partir desse, também na posição 4 você chega no cloro, mas esse é onde a gente está ligado na cadeia principal. Então, é o 4-cloro-heptil o nome desse substituinte. Você não teve que fazer uma numeração separada aqui para esse heptil, essa numeração que eu marquei em azul? Então, você vai colocar esse substituinte entre parênteses. Então, na posição 1 da cadeia principal, você tem um substituinte 4-cloroheptil. Na posição 3 da cadeia principal, você tem fluoro. E este composto tem como hidreto parental o ciclohexano e, portanto, ele é um ciclohexano substituído. Então, pausa e pratica um pouquinho aqui. A cadeia mais longa carbônica é essa daqui. Isso significa que, como eu tenho 8 carbonos, isso é um octano. Então, o hidreto parental é o octano.
Então, este composto é um octano substituído. Este carbono já tem um substituinte ligado diretamente nele, enquanto pelo outro lado da cadeia, a gente só tem substituinte no carbono, que seria o 2. Então, a gente vai começar por aqui. Então, a gente tem um cloro, 3, esse grupo aqui, 4, iodo, 7, metil. Então, um cloro, 4, iodo, 7, metiloctano. Mas e esse grupo, como é o nome dele? 2 carbonos, é o metila. No primeiro carbono da etila, que é o que está ligado na cadeia principal, eu tenho um fluoro. Então, este grupo é o 1-fluoroetil. Então, 1 cloro, 3 1-fluoroetil entre parênteses, porque eu tenho uma numeração própria no substituinte, 4 iodo, 7 metil, C, F, I, M, ordem alfabética. Não são só os halogênios que são tratados como substituintes. Grupos diazo, azido, nitroso, nitro também são tratados como substituintes na nomenclatura. Então, eles adicionam prefixos ao nome do hidreto parental. Eles não modificam o hidreto parental com sufixo. Essa lista de grupos que são tratados como substituinte é muito maior do que essa, mas esses aqui são os grupos mais comuns que você precisa conhecer. Então, vamos praticar. Tenta dar o nome desses 4 compostos aqui. 1, 2, 3, 4. O hidreto parental é butano. Na posição 2, eu tenho um grupo nitro, 2-nitrobutano. Benzeno é o hidreto parental, nitrobenzeno. E esse aqui? Esse é interessante. Tem o ciclo. Então, isso aqui, o hidreto parental, é o ciclopentano. Como é ciclopentano, não tem hífen, olha aqui. Na posição 1, eu tenho este substituinte. Na posição 2, eu tenho esse. Por que que essa é a posição 1 e essa é a posição 2? Porque nessa posição 1 eu tenho que saber primeiro qual é o nome desse substituinte para poder decidir se essa é a posição 1 mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é um butil. E o que que tem na posição 1 do substituinte? Azido é o prefixo do N3. Então, eu tenho um azidobutil, A. Então, como isso aqui é um azidobutil e isso aqui é um metil, esse vai ser o carbono 1, porque o grupo que vem primeiro na ordem alfabética vai ter a menor numeração. 1 azidobutil, entre parênteses, porque essa numeração é do substituinte. 2 metil ciclopentano. E esse aqui, um composto explosivo, um composto tóxico, um composto muito, muito perigoso de se trabalhar. Diazometano. Então, o hidreto parental, metano. Então, a lógica, no final das contas, é a seguinte. Você tem uma cadeia carbônica que remete a um hidreto parental. Você tem substituintes que vão modificar o nome do hidreto parental com prefixos. E você tem grupos característicos, que são grupos funcionais que vão mudar o nome do hidreto parental com sufixos. Essa tabelinha mostra os sufixos de vários grupos funcionais. Mas o ponto fundamental é que essa tabela também mostra prefixos. Porque se você tiver mais do que um grupo funcional, você tem que escolher qual deles é o grupo principal da molécula. Todos os outros que não são o principal vão ser indicados através de prefixos. Então, essa é a lista completa. A gente vai discutir essa lista em detalhes nas próximas aulas. Então, vamos praticar. Tenho este composto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, na posição 2, eu tenho um OH.
Só tem esse OH como grupo funcional? Só. É isso aqui. Essa molécula é um álcool. Então, como que a gente dá o nome? Hexan 6, cadeia que vem do hexano, o nome. Então, na posição 2, eu tenho um álcool que modifica o nome do hidreto parental com o sufixo -ol. Então, esse é o hexan 2-ol. Antigamente, esse composto era chamado de 2-hexanol. Muitos lugares você ainda vai encontrar esse nome, mas essa é a nomenclatura antiga da IUPAC, não é mais recomendada. Mas e esse composto aqui? Ele tem o OH nessa posição e uma dupla O nessa posição. Então, eu tenho dois grupos que podem ser o grupo principal. A cetona tem prioridade sobre o OH. Mas como eu vou saber isso? Está naquela lista que eu acabei de te mostrar. E com o tempo, você vai memorizar qual é a ordem de senioridade ou de importância, se você preferir, entre os diferentes grupos funcionais. Então, como este grupo cetona tem prioridade, eu começo a numerar do carbono mais próximo a ele. Então, 1, 2, cheguei aqui. 3, 4, 5, tenho o OH. Então, o OH vai ser tratado como substituinte. E o prefixo do grupo álcool é hidroxi. Então, eu tenho 5-hidroxi, hexan, porque o hidreto parental dessa molécula é o hexano. E na posição 2 eu tenho a cetona e, portanto, eu modifico o nome do hidreto parental com o sufixo ona. 5-hidroxi, hexan, 2-ona. Essa ordem de importância dos grupos funcionais, ela deve ser sempre respeitada. Então, olha aqui, nesse composto eu só tenho um grupo funcional, é uma cetona. E essa cetona está próxima desta ponta. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5. O hidreto parental é pentano. Então, eu tenho a pentan 2-ona. Resolvido. E esse composto aqui? Ele tem um ácido carboxílico e uma cetona. O ácido carboxílico tem prioridade sobre a cetona. Então, a gente vai começar a numerar do carbono mais próximo ao ácido carboxílico, que é o próprio carbono dele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, cheguei na dupla O. Então, esse é o ácido 4-oxo, que é o prefixo que eu uso para cetonas. Pentan, porque o hidreto parental dessa molécula é o pentano. Oico, porque é o sufixo modificador de ácidos carboxílicos. Então, esse é o ácido 4-oxo-pentanoico, sem acento por causa do acordo ortográfico. Então, se você tem um composto químico e você quer dar um nome, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os pedaços. Então, eu tenho uma parte cíclica e tenho uma parte acíclica. Ambas têm grupo funcional álcool. Se ambas têm o mesmo grupo funcional, a parte cíclica tem prioridade sobre a parte acíclica, independente do número de carbonos. Repare que a parte acíclica tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a parte cíclica tem 6. Mas o ciclo vai ter preferência. Por quê? Porque ambos têm o mesmo grupo funcional. Se a parte acíclica tiver um grupo funcional de maior prioridade ou maior senioridade, a parte acíclica é a que vai dar origem ao nome principal. Mas, todos os outros casos, a parte cíclica é o hidreto parental que a gente tem que procurar. Então, quem é o hidreto parental dessa parte cíclica? É o ciclohexano. Eu tenho 4 substituintes nesse ciclohexano. Eu tenho um OH, cloro, cloro e este grupo grande aqui. Então, esse carbono é o carbono 1, porque tem o grupo OH, e esse é o carbono 2, porque ele tem este substituinte, enquanto se você for para o outro lado, não tem nada. Então, a gente vai numerar neste sentido. Essa estrutura é um ciclohexanol. Ótimo. E o que tem nesse ciclohexanol? Eu tenho 2 cloros ligados e esse grupo aqui. Como chama esse grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu começo a numerar da posição que está ligada à cadeia principal.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um OH. Então, o que é isso? Isso é um 6-hidroxietil. É o nome desse substituinte. Então, qual vai ser o nome? 4,5-dicloro, 2,6-hidroxietil, ciclohexan 1-ol. Ordem alfabética para colocar os substituintes no nome. Então, 4,5-dicloro, porque é C, hidroxi-H, e indiquei em que posição está o grupo OH na cadeia do ciclo hexano. Vamos praticar. Dá nome para esse composto aqui. Esta cadeia acíclica tem o grupo OH, enquanto a cadeia cíclica tem só o nitro. Então, qual é a cadeia principal aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o hidreto parental é o pentano. Essa é a posição 1 porque é a mais próxima do grupo funcional. Então, qual vai ser o nome deste pedaço aqui? Como o pentano é nosso hidreto parental, o nome começa com pente. Na posição 3, eu tenho uma dupla. Na posição 1, eu tenho um ol. Lembrando que o grupo funcional sempre vai terminar o nome, vai ser o sufixo que você vai usar. Então, isso aqui é um pent 3 em um ol. Na posição 4 desse pent 3 em um ol, tem uma metila. Tá aqui, 4-metil. E esse substituinte que está na posição 1, este é o 1, 2, 3, nitrociclopentil. É o nome desse substituinte. Então, você tem 4-metil, 3-nitrociclopentil, pent 3 em 1-ol. Esse é o nome desse composto. E agora? Agora a gente fez uma modificação importante. A gente colocou uma cetona no ciclo. E cetona tem prioridade sobre o álcool. Então, o hidreto parental é o ciclopentano agora. Porque esta cadeia cíclica vai ter prioridade sobre a acíclica, porque ela contém um grupo funcional mais sênior. O carbono 1 vai ser o carbono do grupo funcional. E o 2 vai ser o que contém esse substituinte, porque a numeração fica mais baixa se eu contar nessa direção. Isso aqui é uma ciclopentan-1-ona. E na posição 4 eu tenho um nitro. Então, uma 4-nitro-ciclopentan-1-ona. E como é o nome desse substituinte? 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 4 tem uma metila. Na posição 1 do substituinte tem um OH. Então, isso é o 1-hidroxi, 4-metil, pent 3 em 1, que é por onde está ligado, il. Então, isso aqui tudo é um substituinte. E ele tem este nome. O nome dele está organizado em ordem alfabética de quais são os grupos ligados aqui. Então, o hidroxi tem preferência sobre metil, porque é H versus M. Tudo está entre parênteses para a gente não confundir esta numeração com a numeração da cadeia principal. Esse substituinte inteiro está na posição 2. E o nitro está na posição 4. Esse substituinte começa com H e comparado ao nitro que começa com N, este nome vem primeiro. Então, 2, substituinte grande, 4, nitro, ciclopentan-1-ona. Esse é o nome deste composto. Então, para a gente tentar sistematizar toda essa informação que nós vimos, para identificar o hidreto parental, ciclo tem prioridade sobre cadeia aberta, a menos que na cadeia aberta tiver algum grupo funcional.
Mesmo que a cadeia aberta tiver ramificação ou insaturação ou for mais longa do que o ciclo tem prioridade a menos que na cadeia aberta tenha um grupo funcional. Você vai depois localizar as insaturações e você vai identificar essas insaturações modificando o nome do hidreto parental com "en" e "in", indicando a posição da insaturação na cadeia. Você pode usar prefixos multiplicadores, di, tri, mas eles não entram em nenhuma ordem alfabética. Você vai ter sempre preferência pela menor numeração e se empatar, a dupla ganha. E por quê? Porque "en" na ordem alfabética vem antes de "in". Quando você fez isso, você vai procurar grupos funcionais. Grupo funcional modifica o nome do hidreto parental com sufixos. Esses sufixos são dados de acordo com qual é o grupo funcional que você tem, respeitando a importância relativa entre eles. Halogênio, nitro, diazo, eles não modificam o nome do hidreto parental com sufixo, mas eles adicionam um prefixo ao nome. E nas regras de nomenclatura, eles perdem em prioridade de qualquer grupo principal. Depois, se você tiver outros grupos funcionais, todos eles vão ser tratados como substituintes, ou seja, eles modificam o nome do hidreto parental com prefixo, não com sufixo. Só um grupo funcional, que é o grupo principal, altera o nome com sufixo. Mas você pode ter infinitos grupos funcionais que adicionam prefixo ao nome, ok? Aí você vai numerar os substituintes em relação ao composto parental funcional. Você vai numerar a posição dos substituintes na cadeia. Localizou a posição de todos esses grupos na cadeia, você vai dar nome organizando toda essa informação em ordem alfabética. Essa é a base das regras de nomenclatura da IUPAC. No próximo vídeo, a gente vai discutir casos mais específicos. Até lá!